noite. E aí, galera do estúdio, tudo bem? Agora a gente vai ter uma das aulas mais importantes do curso, porque a gente vai falar de como você vai proceder para planejar a sua redação. Como é que você planeja, como é que você se organiza para fazer um projeto de texto, gente. Vocês vão ver que é fundamental para você planejar a sua redação, para você pensar no que você vai colocar em cada parte do texto. E eu quero mostrar para vocês que dá para a gente pensar, então, e cumprir todos os requisitos exigidos no enunciado, né, todas as instruções da proposta, se você seguir alguns passos lógicos, se você seguir um percurso que vocês vão ver que é bastante lógico. Porque pensa, gente, se eu tenho que escrever uma dissertação argumentativa com um ponto de vista claro sobre um determinado tema, com argumentos consistentes, coerentes na norma culta da linguagem, né, num contexto formal escrito, gente, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, então? Se eu tenho que me posicionar, se eu tenho que ter uma opinião sobre uma determinada questão, sobre um tema, eu preciso então compreender essa questão posta em debate. Eu preciso de fato entender qual foi o recorte temático colocado para mim, de modo que eu consiga ter um ponto de vista, de modo que eu consiga ter um posicionamento, que é justamente o segundo passo. Eu preciso definir, então, uma tese, um ponto de vista. Vou até colocar aqui para você lembrar, ó. Esse ponto de vista é a sua tese. E aí você vai definir, então, esse ponto de vista de maneira que você realmente deixe clara a sua opinião. Então, você tem que realmente falar aqui da questão posta em debate, que é o tema. Então, algumas propostas vão deixar claro isso para você, qual é a questão. Vai vir em forma de pergunta, vai vir por meio de uma frase temática. Em alguns enunciados, o tema vai estar implícito, então você que vai ter que interpretar muito bem e entender qual que é o tema que foi proposto aí para você. Então, depois que você entendeu o tema e você se posicionou, você deixou claro qual é a sua tese, você precisa, então, logicamente, pensar em argumentos para sustentar esse posicionamento. Você precisa sustentar devidamente essa ideia, porque se o texto é dissertativo, eu não posso simplesmente fazer afirmações, fazer colocações e deixar claro que é a minha tese, né, o meu ponto de vista aqui é esse porque sim. Eu tenho que justificar, eu tenho que validar, eu tenho que defender um ponto de vista que seja sustentável, gente. A ideia aqui é de sustentação dessa ideia. Então, ó, ideia, daí eu acabei falando ideia demais. Então, o que é fundamental que você vai fazer aqui? Você vai levantar os argumentos só quando você definir um ponto de vista. E aí, o que é importante nesse momento? Você não vai fazer simplesmente uma lista de tópicos para discutir o tema ou uma lista de tópicos favoráveis à sua tese. Aqui, gente, é fundamental que você pense nos argumentos para sustentar a sua opinião. Então, percebe que você já vai fugir aí daquele lugar comum que é simplesmente ler a proposta e começar a pegar ideias sobre o tema, e aí você chega no momento travamento, em que você simplesmente não sabe para que lado você vai, o que é que você vai colocar em cada parte do texto. De fato, você vai ficar confuso em relação a isso, porque ainda não é hora de definir o que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento ou na conclusão. Depois que você entendeu o tema, que você definiu o ponto de vista, que você levantou argumentos para esse ponto de vista, ou seja, para essa tese, aí sim você vai organizar então uma linha argumentativa para definir as principais ideias do tema. Gente, por que é fundamental você fazer isso? Porque a sua redação precisa de uma espinha dorsal. Ela precisa de um eixo central. Sabe quando você pensa, olha, o tema é X, então eu vou me posicionar de maneira Y, e para isso eu vou usar como principais argumentos Z, W e a ideia que você quiser trazer. Então percebe que é um caminho muito lógico, que se você cumprir esses 4 passos, você não está fazendo nenhuma receita, isso não é nenhuma fórmula, mas você vai dar conta de cumprir tudo que o enunciado está te pedindo. Então, por isso é fundamental, gente, se colocar esse planejamento, porque não importa se na hora da prova, se você estiver nervoso, se você
estiver tenso, você não vai esquecer o que é importante fazer. Então lembra, gente, se você cumprir esses 4 passos, vai ficar bem mais fácil de você planejar o que você vai colocar em cada parte do texto e o que você vai de fato apresentar na sua redação. Então lembra, compreender a questão posta em debate. Em seguida, você define um ponto de vista, ou seja, uma opinião. Para sustentar essa opinião, você vai pensar em argumentos consistentes, coerentes, que você vai tirar tanto da coletânea quanto do seu repertório. E depois você vai elaborar a espinha dorsal do seu texto, a linha argumentativa, para definir qual é o caminho, para onde você está indo, o que é que você quer sustentar com a sua dissertação. Beleza, gente? A gente vai ver nas próximas aulas mais detalhadamente cada passo do projeto de texto. E eu vou te explicar como proceder em cada etapa. Beleza? A gente se vê então nas próximas aulas, galera. Um beijo! Estude.